Nunca deve ser dito, acabou o casamento, porque não tem mais sentimento. Deus, ele não diz que o casamento subsiste, deve permanecer, deve perdurar, enquanto durar o amor. Até porque, irmãos, o amor descrito no mandamento, ele é, lá em 1 Coríntios 13, diz que o amor é eterno. E o que é o amor eterno? É aquele amor que jamais acaba. Então, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Os cônjuges, eles podem desobedecer a Deus, eles podem não amarem-se, todavia, irmãos, isso não invalida a união. Deus diz que eles devem amar-se porque estão unidos em casamento, isso é o vínculo legal e real de um compromisso. É isso que deve fazer com que duas pessoas permaneçam juntas. Eu quero aqui já pedir a vocês que pensem no futuro de cada um de vocês. Hoje, dia da família, poucas pessoas se lembraram. No caso, dia da família presbiteriana, hoje 1º de maio. Poucas pessoas se lembraram. Por que isso, irmãos? Veja a consideração que se tem dado à família. Que vocês possam aprender a valorizar esta instituição, entendendo que foi criada por Deus e que o Senhor, quando criou a família, Ele fez de maneira correta. Ele uniu e diz, olha, o marido, o homem, deixa pai e mãe e vai se unir à sua mulher. E os dois se tornarão um. E eles serão uma só carne. Isso, irmãos, é o mesmo modelo para os dias de hoje, para os dias de amanhã e até a volta de Cristo. Você nunca deve aceitar outro modo, outro sistema, outra forma de constituição de família, a não ser esta. Você vai deixar a sua casa, você vai se unir a alguém, e depois de se unir a alguém, tem que ser com testemunhas, dizendo que realmente está sendo dentro da legalidade, está sendo dentro da bênção do Senhor, tem que ser na luz, não nas trevas, e então você vai se unir, se tornar uma só carne, depois de se tornar um. Família se começa assim. Eu quero aqui só fazer uma aplicação. Há muitas famílias que começam na fornicação. Como pastor, por exemplo, tive que enfrentar muitos casos de ter que tratar problemas de irmãos e irmãs que estão unidos aí há muitos anos, sem se casarem. Estão vivendo juntos, não é? Qualquer coisa, duas pessoas se gostam, os pais de repente não querem aquela união, eles vão se fogem e vão viver juntos só. Nunca pode acontecer isso. O princípio da bênção do Senhor, para que as famílias sejam cada vez mais fortes e, consequentemente, a sociedade que está essa família vivendo também se fortaleça, depende muito desse primeiro passo. Um bom casamento. Eu peço a vocês que lutem por isso. Se tem uma palavra pastoral que eu poderia dizer aqui no final, seria: tenham um bom casamento. Tenham vocês um excelente casamento. E um excelente casamento é, primeiro, duas pessoas que temam ao Senhor. Depois, duas pessoas que se unem, que se tornam um na luz e com testemunhas. Depois, que sejam uma só carne na bênção do Senhor, para que eles possam se amar em casa com amor cristão. Aí sim, terá muitas possibilidades de formar uma nova geração que seja abençoada. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês, para que vocês não se esqueçam desses valores fundamentais para a constituição de uma família. Volto a pedir a vocês que não tiver, quem não comprou, ou quem tiver interesse também pode ler esse aqui, Santos no Mundo, viu?
Leland Hyken é o nome do autor. Ele é prefaciado por J. Packer. É um livro que fala muito a respeito dos irmãos fiéis em todas as áreas. Aqui fala sobre como que aqueles irmãos se comportavam nos negócios, na família, como que eles se comportavam em todas as áreas, nos cultos, na igreja, na oração, enfim. É muito interessante e que ajuda muito a gente aprender que é uma vida que agrada ao Senhor nos dias de hoje. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela palavra de hoje. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, pelas misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós. Obrigado, ó Deus, pelas famílias presbiterianas e por todas as famílias, ó Deus, que o Senhor uniu, que faz parte do povo do Senhor. Agradecemos, ó Deus, por estes jovens e adolescentes que também, ó Pai, faz parte de uma geração que, o mais breve possível, estarão constituindo famílias. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles nessa caminhada, para que eles sejam fiéis ao Senhor, que busquem, ó Deus, honrar e agradar ao Senhor na constituição familiar. Pedimos que os abençoe, assim oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, alguma pergunta? Alguma dúvida? Osiane, já pode